Olá, concursando! Você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Hoje trouxe o primeiro simulado de português exclusivo para o concurso da Caixa. Então, ainda não se inscreveu neste canal? Inscreva-se agora e ative o sininho para receber a notificação de todas as nossas aulas exclusivas para este concurso. E então, na sua prova para este concurso tem compreensão e interpretação de texto. A dica que deixo é: faça a leitura da questão e volte ao texto para identificar a resposta correta. Caso queira também, você pode fazer a leitura do texto. Se quiser, pare o vídeo, faça a leitura do texto e depois você vai às questões sobre o texto. Mas lembre-se de que você precisa de otimizar seu tempo durante a realização da prova. Questão de nível médio da SES Gran Rio para o cargo de técnico bancário da Caixa. A leitura do texto permite concluir relativamente ao tempo gasto no game com os idosos da pesquisa que eles. Então, o que pede essa questão? Quando você faz a leitura do texto, no que está relacionado ao tempo gasto no game com os idosos da pesquisa que eles, os idosos, jogaram o game durante 14 horas seguidas, então precisamos de voltar. Olha a passagem aqui que fala das 14 horas. Aí você vai realizar a leitura da frase ou, se necessário, de todo o parágrafo. Eles jogaram o game por aproximadamente 14 horas ao longo de 2 semanas. Em média, 1 hora por dia. Então, aqui está falando 14 horas, 2 semanas, então em média, 1 hora por dia. É interessante você compreender que aqui não falou, mas 14 dias e eles jogaram por aproximadamente 14 horas. Então, foi 1 hora por dia. Pode ter sido, mas aqui você tem de observar o quê? Falou que em média 1 hora por dia. Então, em determinados dias, eles jogaram por mais de 1 hora e em outros menos. Então, em momento nenhum aqui afirma que foi 1 hora por dia. Quando a gente vai à questão, eles jogaram o game durante 14 horas seguidas. Observe aqui, ó. Eles jogaram por aproximadamente 14 horas ao longo de 2 semanas. Então, foi ao longo de 2 semanas. E aqui está falando o quê? Por 14 horas seguidas? Não, era em média 1 hora por dia. Jogaram a mesma quantidade de horas todos os dias durante os 14 dias? Não. Lá no texto está falando o quê? Em média. Se fala em média porque em determinados dias eles jogaram por mais tempo, em outros dias por menos. Interpretação de texto é isso. Qual a dica que deixo para você que de repente não está habituado com o mundo dos concursos? Você tem de praticar muita leitura e praticar muita interpretação de texto da banca específica para este concurso, no caso a SES Gran Rio. É a melhor maneira de você evoluir e gabaritar as questões sobre esse assunto. Os idosos passaram 2 semanas jogando 14 horas por dia? Não, aqui ficou bem fácil, olha aqui. Eles jogaram por aproximadamente 14 horas em 2 semanas, então foi o quê? Em média, 1 hora por dia. E aqui está falando que eles passaram 2 semanas jogando 14 horas? Não. Gastaram o mesmo tempo que os outros 10,3 milhões de usuários? Vamos ver aqui a passagem que fala, olha aqui. Então, nós temos de ler pelo menos o início da frase. Uma parte dos idosos, então, levou para casa o RPG online World of Warcraft, um dos títulos mais populares do gênero no mundo, produzido pela Blizzard, e com 10,3 milhões de usuários na internet. Então, quando aqui está falando de 10,3 milhões de usuários na internet, são usuários que usufruem, que jogam esse jogo aqui, ó, o RPG Online World of Warcraft. Ok? Então, aqui na alternativa está falando que eles gastaram o mesmo tempo? Não, em momento nenhum falou qual é o tempo que os 10,3 milhões de usuários gastam, que eles jogam. Seria difícil até de medir essa quantidade. Despenderam cerca de 14 horas. O que seria despenderam? Eu poderia colocar aqui o mesmo que gastaram, investiram. Passaram 14 horas de atividade, gastaram 14 horas de atividade no jogo ao longo de 14 dias, certinho. Observe aqui, 2 semanas
nós já sabemos o quê? 14 dias. E nesses 14 dias, eles gastaram o quê? 14 horas. É isso que a alternativa vem falando aqui. Então, gabaritamos a questão com a alternativa E, que eles gastaram cerca de 14 horas em 2 semanas. Como você viu, resolvi uma questão da Banca SESGRAN Rio de uma prova aplicada para o concurso da Caixa. Você pode observar que é uma questão de um grau de facilidade mais elevado. Não era uma questão difícil. Imagino que para a sua próxima prova, o nível de exigência será maior. Qual a dica que deixo para a interpretação e compreensão de texto? Muita leitura e resolver muitas questões desta banca. A próxima questão do nosso simulado de português é sobre tipologia textual. Você não pode confundir gêneros com tipologias textuais. Os gêneros textuais são aqueles que sofrem alterações durante o tempo, ao longo do tempo. Se você observar, antes nós tínhamos as cartas, depois e-mail e agora utilizamos muito o WhatsApp. O WhatsApp é um gênero textual. Utilizo o WhatsApp como exemplo porque ele é mais comum no nosso cotidiano. Então, nós temos o gênero WhatsApp, esse gênero WhatsApp, ele vai fazer o uso. Dentro do gênero WhatsApp, nós podemos ter as tipologias textuais. Observe, no grupo da família, por exemplo, aí aparece, alguém pede uma receita, aí alguém manda a receita, escreve a receita no WhatsApp. Então, ali nós temos uma tipologia, que é a tipologia injuntiva da receita. Alguém vai narrar como foi a prova no último domingo. No último domingo fiz a prova para o concurso tal às 13 horas. Então, ela narrou ali dentro do WhatsApp, nós podemos ter, dentro desse gênero, também podemos ter a tipologia narrativa, podemos ter a tipologia descritiva, todas as tipologias. E quando se falar de tipologia textual, lembre-se do objetivo, da finalidade do texto. Este texto tem como finalidade informar alguma situação, ele vem narrar uma história, contar uma história, ele vai fazer alguma sugestão, recomendação, dica, é um texto injuntivo. Então é muito importante você observar essa finalidade. Qual foi o objetivo do boletim de ocorrência, por exemplo? Não foi contar uma história? Contar um fato ocorrido ali? Então é muito importante você compreender. Farei também uma breve explicação sobre as tipologias textuais. O primeiro parágrafo do texto apresenta características de argumentação. Então aqui está falando de uma tipologia argumentativa. Por quê? Você se lembra de quais são as tipologias textuais? Trouxe aqui uma breve explicação sobre gêneros e tipologias textuais. Não confunda aqui os dois. Quando se fala de gênero textual, você vai se lembrar daquilo que sofre as modificações ao longo do tempo. Então, antes eu tinha, por exemplo, a carta, depois eu mandava um e-mail e agora eu tenho um WhatsApp. Então, como disse anteriormente, o WhatsApp ele é muito importante para você fazer essa separação entre gêneros e tipologias textuais. No WhatsApp, você vai observar que você pode ter uma narração? Pode sim. Alguém foi a uma festa e contou, ou então houve um fato ali na vizinhança, alguém vai contar lá no grupo. Na noite de ontem aconteceu isso na rua tal. Então, dentro desse gênero, nós podemos ter as tipologias, a narração. Podemos também ter a tipologia injuntiva. Também injuntiva é aquela que está relacionada a dar uma ordem, uma dica, uma sugestão, por exemplo, uma receita. É uma tipologia injuntiva. Pode ter também uma tipologia descritiva? Pode. Então, o que você tem de se lembrar? De que dentro de um gênero, esse gênero ele vai fazer uso das tipologias. E esses gêneros sofrem modificação ao longo do tempo. Agora, as tipologias, como esse assunto está sendo cobrado no edital para este concurso, é um assunto muito cobrado pelas bancas. Então, você tem de se lembrar das 5 tipologias textuais. O texto injuntivo, o narrativo, o descritivo, o dissertativo e o texto expositivo. Texto narrativo, você imagina que você já conhece, é aquele que conta uma história,
teremos a sequência de relatos, os fatos, as ações e também vai descrever o que estava ocorrendo naquele momento. No texto narrativo, você já sabe, tem alguns elementos que vão aparecer. Nós temos de ter o quê? O narrador, temos de ter também o quê? O enredo, precisa de aparecer lá também o quê? O tempo na noite, na última noite, tempo, espaço também. Então, isso daqui vai aparecer mesmo, são as características do texto narrativo, que é narrar, contar uma história. Texto descritivo, você vai se lembrar de quando está sendo feito, está descrevendo de forma minuciosa. Lembre-se do retrato falado. No retrato falado não vem ali de forma detalhada as características daquela pessoa, por exemplo. Então, isso é um texto descritivo. Temos também o texto dissertativo, que é o mais cobrado, inclusive nos concursos, eles cobram a redação. Aí eles pedem um texto dissertativo. O que é um texto dissertativo? É você falar sobre alguma coisa, não é isso? Então, você vai fazer a exposição de um conceito, teoria ou opinião sobre determinado assunto. Você vai falar sobre determinado assunto. Então, é aquela tipologia que você já conhece. Lá vai ter o que no texto descritivo? Olha a redação do Enem, por exemplo, é a introdução. Aí depois virá o quê? Você vai... Então, vamos só para compreender aqui, ó. Você vai desenvolvimento. Você vai introduzir um assunto, você vai apresentar uma tese, depois você vai desenvolver e depois você vai fazer a conclusão, onde você vai expor, você vai amarrar, você vai fechar aquele assunto. Então, texto dissertativo é muito importante você conhecer, porque é muito cobrado pelas bancas. Tem como objetivo, olha aqui, ele apresenta uma ideia, defende essa ideia central a partir da argumentação. Então, pode trazer conceitos, pode trazer dados também, e esses dados virão para quê? Para darem força, para dar embasamento à sua tese, a tese que você vai defender. Ele pode ser um texto expositivo ou argumentativo. Texto expositivo é quando vai expor determinado assunto. Qual a diferença aqui desse dissertativo, argumentativo para o texto expositivo? O expositivo vai somente apresentar uma ideia ou um conceito, vai falar sobre alguma coisa sem trazer os argumentos. Ele não vai defender uma ideia. O texto argumentativo ele vai defender uma ideia. O expositivo, como fala aqui, o que é uma exposição? Só expõe determinado assunto, não fala, olha, deveria ser assim, precisa ser feito isso, não. O texto injuntivo é o mais fácil, aquele tem como objetivo instruir, informar, aconselhar. No texto injuntivo vão aparecer muito os verbos no imperativo afirmativo. Leve ao forno, por exemplo, traga alguma coisa. Então aqui é o texto injuntivo. Chamo muita atenção para o texto dissertativo. Fique muito atento. Voltando à questão, o primeiro parágrafo do texto apresenta características de argumentação. Então, já viu que no texto dissertativo, argumentativo, ele vai trazer um assunto, depois ele vai ele vai defender, ele vai apresentar a tese, vai defender por meio de relatos, de dados, de informações e depois vai ter uma conclusão. Por que o primeiro parágrafo apresenta características de argumentação? Vamos ver aqui. Observe o título. Games bons para a terceira idade. É interessante você observar que no próprio título ele já defende uma tese, uma ideia, não é isso? O próprio título aqui já é a tese, então já vem falando o quê? Que os jogos são bons para a terceira idade. Não tem um ponto de interrogação aqui. Aqui já está afirmando, então você já identifica a tese que ele defende. Aí ele apresenta, observe aqui, olha o que é essa característica desse texto dissertativo argumentativo. Jogar games de computador pode fazer bem à saúde dos idosos. Aqui está afirmando, foi o que concluiu uma pesquisa. Então ele vem falando o quê? Que os jogos podem fazer bem, que os jogos são bons para a terceira idade. Aí ele vem aqui e apresenta para embasar a defesa da tese dele. Ele traz as informações de uma pesquisa, aqui ele cita os cientistas do laboratório, expande, ele desenvolve os dados da pesquisa. Então, o texto dissertativo tem de apresentar, além de apresentar o argumento, você vai trazer outras informações que comprovem
que ratificam aquela tese defendida pelo autor ou por você na hora de fazer a redação. Então, agora nós precisamos de voltar à questão: por que ele apresenta característica de argumentação? Porque focaliza de modo estático um objeto, no caso um game. Quando fala focaliza de modo estático aqui, vai falar sobre ele. Então aqui seria característica de quê? De um texto descritivo. Descritivo vai descrever de forma minuciosa o videogame que contém 2 manetes, tem memória tal. Traz personagens que atuam no desenvolvimento da história. Onde aparece aqui, ó, lá no texto narrativo é que vai aparecer, por exemplo, as personagens, o enredo, o tempo, o lugar também. Então aqui eu já sei que é um texto narrativo. Mostra objetos em minúcias e situações atemporalmente. Então, quando fala aqui, eu disse o retrato falado, quando é exposto de forma minuciosa. Se é de forma minuciosa, eu tenho o quê? Um texto descritivo. Então, já vamos descartando aqui as alternativas. Apresenta uma ideia central que será evidenciada em uma conclusão. Olha aqui. Então, nós temos aqui a ideia central, nós temos a tese, depois ele vai desenvolver, ele vai comprovar, desenvolver. Aqui foi bem interessante porque, quando a gente observa, o próprio título do texto é a tese, e aqui ele desenvolve, e lá no final do texto ele vai concluir, vai trazer uma conclusão, o texto do André Machado. Então, aqui nós já vimos que aqui sim é a parte do texto que apresenta características de argumentação. Então, é o texto que dissertativo, argumentativo, ele traz uma tese, desenvolve e apresenta uma conclusão. Tem dúvida? Deixe nos comentários que vou interagir por lá com você. Use também a metodologia de sempre parar o vídeo e depois resolver as questões. Pare o vídeo, resolva e depois assista à correção. Desenvolve uma situação no tempo, mostrando seus desdobramentos? Não, aqui nós podemos também descartar essa alternativa, ok? Então, o que nós observamos lá? Ele pega e traz no texto, ele traz argumentos, certo? Então, ele vai trazer os argumentos, por isso é um texto argumentativo, ok? A próxima questão está contemplando crase. Pegou a sua prova? Lembre-se de quando não usá-la. Você não usa crase antes de verbo no infinitivo, a partir, as bancas cobram muito. Você não pode usar crase antes de nomes no masculino. Eu sempre brinco. Se você usar crase antes de nome no masculino, você só vai comprar a prazo e só vai andar a pé. Os dois sem crase, porque são palavras masculinas, porque você não vai passar no concurso. Então não pode usar crase. Não usa crase também antes dos pronomes indefinidos. As bancas gostam muito, aparece lá alguma, toda, certa. Muita atenção. Antes dos pronomes pessoais também não usa crase. E também você não usa crase no singular antes de palavra no plural. Por exemplo, eu não me referi a mulheres. Você não pode usar crase, porque a crase está no singular, o a com acento indicativo de crase no singular e o substantivo mulheres no plural. Não pode. Há outras regras também que vou explicar no decorrer da correção. Vamos lá. O sinal indicativo crase, gente, as bancas cobram muito. Então, tem crase, como disse, você vai se lembrar de quê? De quando não usar a crase. É importante você se lembrar que a crase é a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a, correto? Então, para que ocorra a crase, o termo anterior tem de exigir a preposição a. Vou fazer aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, praia. Então, neste caso aqui, ó, fui à praia. O verbo ir, ele exige a preposição a, mas o a que vem antes de praia aqui, aí vai dar a com acento indicativo de crase. Fui à praia, fui ao clube. Então, deu ao antes de uma palavra masculina, vai usar crase antes de uma feminina. Como disse anteriormente, primeiro lembre-se de quando não usar a crase. Observe aqui, ó, há um conjunto. Conjunto aqui é uma palavra masculina. Não uso crase antes de palavra no masculino, como já disse. Vamos ver a próxima. Daqui a alguns, também palavra no masculino.
Não uso crase antes de verbo. Olha que facilidade, mas a prova para este concurso terá um grau de dificuldade maior. Se deveu a preocupação, palavra feminina, eu deixo. Vem vários, palavra no masculino. Não uso crase, também gabaritei a questão sem nenhum sofrimento. Agora, do game se deveu. Se deve a alguma coisa, mas o a de a preocupação deu a com acento indicativo de crase. Se deveu ao ato, opa, deu ao antes de palavra masculina, eu já sei. Terá crase antes de uma palavra feminina. Muito importante isso daqui. Outra dica que deixo também, não usa crase depois de verbos transitivos diretos. Por exemplo, eu vi a moça. Vamos simplificar a frase aqui. Eu vi quem? Verbo transitivo direto. Com verbo transitivo direto, ele não exige a preposição a, então não pode ter crase depois de verbo transitivo direto, ok? Para ter crase, o termo anterior, que seja um nome ou um verbo, ele tem de exigir a preposição a, senão não tem como, ok? A próxima questão está contemplando pontuação. Se tem pontuação, tem vírgula. Tem vírgula, lembre-se do SPC, o que tem a ver? Nada, mas é porque o SPC você vai se lembrar do SVC. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Lembre-se também da ordem direta das frases, é o que chamamos de SUVECA, a ordem direta. Sujeito, verbo, complemento e os adjuntos. Sempre que aparecer esse adjunto adverbial no meio da frase ou no começo, quando ele for deslocado ou então intercalado, ele virá separado por vírgula. Tem a situação dele ser de curta ou longa extensão, mas as bancas ultimamente elas não estão cobrando para você verificar. Digo no caso, por exemplo, da SES Gran Rio, para você saber ele é de curta ou longa extensão. O que você tem de observar? Se ele está deslocado ou intercalado. Se ele estiver no meio, entre o sujeito e o verbo, por exemplo, ele virá separado por vírgula. Ele veio para o começo da frase, ele também será separado por vírgula. Observe a frase. O aluno estudou matemática na última semana. Aí eu trago na última semana, que é uma adjunta adverbial de tempo para o início da frase, ele terá de ser separado por vírgula. Na última semana, vírgula, o aluno estudou matemática. Se ele vier no meio da frase, o aluno, vírgula, na última semana, vírgula, estudou matemática. Então, adjunto adverbial deslocado para o início ou intercalado no meio da frase virá separado por vírgula. Duas dicas para a aula de hoje. Lembre-se do SVC e lembre-se também do SUVECA. Das frases a seguir retiradas de correspondências oficiais, só uma está corretamente pontuada. Pontuação terá na sua prova. Como disse também, é clássico, você não separa o sujeito do predicado ou o sujeito do verbo. É o que eu disse, é o famoso SVC. Você não separa o sujeito do verbo por vírgula e nem o verbo do complemento. E você precisa se lembrar também de que? Da ordem SUVECA. Você que está estudando há mais tempo já conhece a ordem direta das frases. Sujeito, verbo, complemento e o adjunto adverbial. Então você tem de se lembrar de que sempre que esse adjunto adverbial vier deslocado, ele virá separado por vírgula. Vou criar uma frase aqui. Ó. O homem trouxe, uma frase bem básica aqui. Vamos corrigir aqui que eu trouxe, ficou ilegível aqui. O homem trouxe o livro. O homem trouxe o livro na noite passada. Na noite passada. Então aqui agora vamos ver. Vamos identificar essa ordem direta. Então nós temos aqui o homem é o quê? Sujeito, não é isso? Trouxe, verbo, olha o SUVECA sendo construído. O livro, complemento. Esse complemento aqui é um objeto direto. Na noite passada, adjunto adverbial. Nesse caso aqui, de tempo, ok? Então, essa é a ordem direta. O que as bancas mais cobram? A SES Gran Rio cobra muito. Quando aparecer aqui, ó, esse adjunto adverbial intercalado, ou seja, no meio da frase ou no começo, ele virá separado por vírgula. Se eu disser
O homem, na noite passada, aí eu tenho que colocá-lo entre vírgulas. O homem, vírgula, na noite passada, vírgula, trouxe o livro. Aí, sempre que ele vier, e se ele vier no começo da frase também, na noite passada, vírgula, o homem trouxe o livro. Eu disse sempre que esse adjunto adverbial vier intercalado ou deslocado, mas se ele for de curta extensão, o uso da vírgula é facultativo. Então, você precisa saber, ele é de curta ou longa extensão. Só que as bancas, ainda bem porque diverge uma banca da outra nesse sentido, até duas palavras curta extensão, a partir de 3 longa, mas outra banca já considera de forma diferente. Então, na maioria das vezes, você não precisa saber se ele é de curta ou longa extensão. Você tem de observar, ele está deslocado, aí ele virá separado por vírgula. Vamos compreender aqui, e lembre-se também do SVC. Comunico que a funcionária, aí você já vem aqui, quem teve de suspender as férias? A funcionária. Então, a funcionária aqui eu já sei que é o quê? Um sujeito, não é isso? E aqui eu tenho o verbo. Olha o SVC. Não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Em qual aqui das frases a seguir retiradas de correspondências oficiais, só uma está corretamente pontuada? Qual? Agradecendo a pronta resposta, enviamos cordiais saudações. Então, enviamos cordiais saudações agradecendo a pronta resposta. Está certo ou não? Pare o vídeo, vou mostrar aqui também as outras alternativas para ver qual dessas daqui você acha que está correta. A alternativa B está correta porque quando você estuda o emprego da vírgula, quando aparecer aqui uma oração subordinada, essa daqui oração subordinada adverbial, e ela vier anteposta, ou seja, ela vier antes da oração principal, ela virá separada por vírgula. E você vai falar assim, ué, mas cadê a oração subordinada? Essa daqui é qual? Essa daqui ainda é a final. Ela é reduzida de gerúndio. Agradecendo a pronta resposta, enviamos cordiais saudações. Aí eu vou fazer a pergunta para você. Enviamos cordiais saudações para quê? Para agradecer, mas a banca vai exigir mesmo, o examinador, ele quer saber se você está atento. Enviamos cordiais saudações para agradecer a pronta resposta. Então aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada adverbial final. Quando ela expressar essa ideia de finalidade, você vai observar o quê? A preposição para mais o verbo no infinitivo, o verbo terminado em ar, ou ir. É o que eu chamo dos verbos parar, parer, parir. Não existe o verbo parer, é só para você se lembrar disso mesmo. Então, quando aparecer oração subordinada adverbial antes da principal, ela virá separada por vírgula. Então, está correto. E se fosse na ordem direta? Enviamos cordiais saudações para agradecer a pronta resposta. E o uso da vírgula seria facultativo. Poderia usar ou não. Nesta oportunidade, encaminhamos o material solicitado. Nós encaminhamos aqui o quê? Eu tenho o verbo, aqui eu tenho o objeto direto e aqui eu tenho o quê? O adjunto adverbial, certo? O adjunto adverbial deslocado, como disse aqui da ordem sueca, ele virá separado por vírgula e não por ponto e vírgula. Então, nesta oportunidade, vírgula, encaminhamos o material solicitado. Esqueci de dizer também que essa oração subordinada adverbial aqui, ela vai exercer a função de quê? De adjunto adverbial. Ele não está deslocado, ele não veio para o início da frase, terá de vir separado por vírgula. Vimos solicitar que nos informe a data da reunião. Olha aqui, nós vimos solicitar o quê? Então aqui eu tenho um verbo e aqui eu tenho o complemento. Não posso separar o verbo do complemento por vírgula. Que nos informe o quê? De novo, o verbo, a data da reunião. Então aqui eu tenho um objeto direto. Não posso separar o verbo do complemento por vírgula. Tem questão de pontuação, vírgula? Primeira coisa, SVC e depois suveca. Você vai gabaritar a questão. O documento em anexo deve ser, aí você já vem aqui. O que deve ser pelo senhor gerente? O documento em anexo deve ser pelo gerente. O que deve ser? O documento. Mesmo que a frase não tenha muito sentido, não importa, o documento em anexo deve ser, vou colocar um assinado aqui porque faltou.
O documento em anexo deve ser assinado pelo senhor gerente. Então aqui você já identifica o quê? Aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho a locução verbal. Então não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Então, lembre-se, tem pontuação? Lembre-se do mestre Mários, SVC e também Suveca, correto? Vai ajudar muito você. A próxima questão está contemplando ortografia. Muita atenção, é um assunto muito extenso e a melhor maneira de você gabaritar as questões, além de resolvê-las, aqui no canal do Mestre Mário também, é você ler bastante, passar a ampliar o seu vocabulário. Assim você saberá se determinada palavra se escreve com S ou Z, por exemplo. Deixo também uma dica sobre o dedinho TT. O que é o dedinho TT? Na nossa questão de agora, vou explicar o que é. Vai ajudar você bastante. Vamos lá! Obedecem às regras ortográficas. Quais estão corretas aqui? E agora, eis a questão. Olha aqui, eu vou usar esses dois S's, eu vou usar C cedilha. Vamos lá então. Concessão, quando as palavras terminam em der, ter, aí você pode também usar o mir. Aqui é um caso mais clássico dos verbos que se transformam em nomes. E o ter e o tir. Elas vão ficar com dois S's ou C cedilha? Eis a questão. E agora? Então, você já vai tentar compreender. Aqui coloquei o ter duas vezes, né? Vou escrever direito aqui, vamos colocar der e dir. Daí vem o mir, ter e tir. Trouxe aqui uma breve explicação. Olha aqui. Os nomes originados dos verbos, quando fala nome aqui, pode ser um adjetivo, um substantivo, derivados do der, dir, mir, ter, tir. São grafados com dois S's. Então, quando esse nome deriva desses verbos aqui, aí você vai se lembrar do dedim, TT. O que é dedim, TT? É quando você vai usar dois S's. Dedim, TT, SS. Tirou um tempo? Memorizou? Então, quando terminam em dedim, TT, SS, a terminação der, então, por exemplo, exceder, vem excesso. Conceder, terminou em der de novo, aí virou o quê? Concessão, olha aqui, terminou em der, aí vai virar dois S's. Proceder, processo. Progredir, progresso, progressão, agressor, agressão, agressivo. Então, essa regra aqui ela é muito boa. Ela vai ajudar bastante. Não vai resolver todos os seus problemas, mas 99% pelo menos. Terminou em mir, também recebe dois S's. Imprimir, impressão. Deprimir, depressão. Comprimir, compressa. Olha aqui, dois S's. Agora terminou em ter. Prometer, promessa. Intrometer, intromissão. Remeter, remessa. Aí você vai se lembrar de quê? Do dedim, TTSS. Dedim, TTSS. Então, der, dir, mir, ter, tir. Aí você vai acrescentar SS. Demitir. Olha aqui, terminou em tir. Demissão, discutir, discussão. Certo? Então, até aqui está ok. Agora, as palavras que não perdem as terminações acima, quais são elas? Dedim, TT, SS. Então, as palavras que continuam com as terminações der, dir, mir, ter, tir, aí já vai ocorrer o quê? Elas vão receber o C cedilha. Então, eu tirei esse SS aqui. Elas vão receber o C cedilha. Deter virou o quê? Detenção. Olha, o T continuou, então recebe o C cedilha. Conter, olha aqui, aí virou o C cedilha. Remir, remissão. Continuou aqui também. Vamos grifar, circular aqui. Então, o dedim, TT, SS, quando eles perdem, eles não continuam na palavra. Exceder, perdeu o D e virou o excesso. Agora, se continuarem na palavra, é C cedilha. Deter, olha aqui, o T não ficou? Detenção. Conter,
contenção. Remissão. Memorizou? Pegou? Olha, atenção aqui o alto-falante. Fique esperto. Então, agora, obedecem às regras ortográficas da língua portuguesa as palavras admissão vem de quê? Admitir. Então, dedinho, vamos fazer aqui. Dedinho, TTSS. Então, termina em quê? Em der, em dir, em mir, em ter, em tir. Aí você vai colocar 2 S. Terminou em ti, admissão. Certinho. Paralisação vem de paralisar. Então, aqui também você usará. Paralisar não é com S? Paralisar. Paralisação, que deriva de paralisar, também com S. Impasse também com 2 S. Então, alternativa A de amor que está correta. Bambuzal vem de quê? Bambu. Vocês se lembram lá que eu falei que daria zebra? É simples assim, ó. Se a palavra já possui S, na hora que ela for derivada, o S continuará. Casa, casebre. Sofá, e agora? Sofazinho. Sofazinho. O que eu disse? Se tem S, continua S. Se não tem S, aí você usará Z. E Z deu zebra, não é isso? Bem simples. Tem S, continua S. Não tem S, deu zebra. Zebra escreve com Z. Olha aqui. Sofá, sofazinho, porque não tinha S. Casa, casinha, casebre, porque já tinha S. Tem S, continua S. Não tem S, deu zebra. Bambu tem S? Não. Então, o correto aqui seria o quê? O bambuzal, com Z. Descartei. Autorização com Z, vem de autorizar. Inspiração com C cedilha. Concessão. E agora, como é que eu escrevo? O correto é conceder. Por sinal, é com C, né? E aí, quando termina em dedinho, cadê o dedinho? Olha aqui, ó, quando termina em der, olha aqui, conceder, então o correto seria o quê? Concessão. Aí o examinador vem aqui, e aí você só memorizou essa regra aqui, mas você não sabe que conceder é com C. Aí você erra a questão. Estresse com X deu ruim, está estressado mesmo. Estresse, enxaqueca com X, sim. Quando vier o em antes, olha aqui, enxada. Aí você já sabe. As palavras são grafadas com X, aquelas que são antecedidas por em. Enxaqueca e enxada. Banalização vem de quê? De banal. Então, se é banal, tem S? Não tem S. Se não tem S, deu zebra. Zebra escreve com Z. Banalização. Reexame, certo? Esse prefixo ré aqui não usa, mesmo sendo aqui, ó, você observa, vogais iguais, aí você vai se lembrar. Dos opostos se atraem. Ok, são iguais, distanciam, toda a regra tem exceção. E no português, mais ainda, esses prefixos ré e có, mesmo começando com a mesma vogal aqui depois, será colocado sem hífen. Cooptar, reexame. Desenlace, correto. Desorganização, vamos lá, ele estava organizar. Organizar, já grafou com Z. Se tem Z, você já sabe. Se tem Z, ficou fácil, por quê? Se tem Z, continua Z, se tem S, continua S. Agora, se não tem S nem Z, vai dar Z. Aí deu zebra, não é isso? Abstração, cassação, pode ser assim? Pode, do verbo caçar o mandato. Caçar com C cedilha é caçar o animal, por exemplo. Certo? Caçar aqui é no sentido de caçar o mandato. Show de bola, tranquilo, tranquilo. Então vamos lá, questões contemplando o verbo. A forma verbal em destaque está em desacordo. Venha aqui e circule, porque eu preciso daquela que está errada de acordo com a norma padrão. Se a literatura condissesse, será que condissesse está correto? Então, já observe aqui. Apareceu o se, fique atento, porque aqui está no modo subjuntivo. É o modo que as bancas mais cobram. Agora, nós temos aqui, condissesse é do verbo condizer. É quase uma matemática para resolver questões sobre verbos. Condizer, será que é um verbo derivado de qual? De
dizer. Como você vai saber? Conjugue no presente do indicativo. Então, eu digo, eu condigo. Então, está ok. É verbo derivado. Se é verbo derivado, vai ter a mesma conjugação do seu verbo de origem. Então, eu falaria se ele dissesse a verdade. Se ele dissesse, se ele... Vou colocar aqui abaixo. Se ele dissesse, então se ele condissesse. Então, está corretinha aqui a letra A e eu preciso de uma que esteja errada. A imprensa medeia. E medeia, será que seria medeia? Será que poderia falar media? Aqui eu tenho os verbos do Mário. Você já ouviu falar nos verbos do Mário, não já? São os verbos terminados em iar. Mediar, depois vem o quê? Ansiar, remediar. Muito importante você memorizá-los. Lembre-se do mestre Mário. Incendiar e odiar. Os verbos Mário. Eles terão a mesma conjugação. Aí você vai se lembrar daquele que a gente usa mais, incendeia, tem uma música que fala incendeia, então se é incendeia, é medeia, é anseia, é odeia. E mais fácil ainda, odiar, eu não falo, eu odio você, eu falo o quê? Eu odeio você, eu incendeio, eu remedeio, eu anseio, eu medeio. Muito importante se lembrar dos verbos do Mário. Então, a imprensa eu falaria o quê? A imprensa odeia, a imprensa incendeia com perguntas, polêmicas. Então, se é odeia, é medeia. Está correta essa frase, eu preciso da errada. Espera-se que as crianças adiram. Adiram é do verbo aderir. Então, eu falo que quando eu vou conjugar, eu adiro. Aí, olha, observe o que aqui, esse aqui, de novo, modo subjuntivo, que eu estude, que eu ame, que eu fale. Então, aqui está no modo subjuntivo. Então, que as crianças adiram. Então, qual que seria o jeito correto lá no modo subjuntivo, no presente? Vou colocar até o que aqui também. Que eu adira, que tu adiras, que ele adira e que elas adiram. Então, aqui está correto. Eu preciso do errado. Quando eu estava na escola, sempre punha. Eu punha, tu punhas, ele punha. Então, tá certinho aqui também. Isso aqui é do verbo por. Se requiséssemos, e agora? Requiséssemos é do verbo requerer. Aí você já vem e fala, será que é verbo derivado? Então, eu vou conjugar lá no presente do indicativo. Eu falo o quê? Eu quero e eu... Já vamos conjugar o requerer e eu requeiro. Esse verbo é muito interessante. E no passado, por exemplo, vai ficar requereu. Então, ele requereu os documentos. Anote aí no seu caderno que esse verbo é muito comum ser cobrado. Então, se eu, como está escrito aqui, ó, se requiséssemos, vamos por etapa. Então, é do verbo requerer. Se eu falo lá no modo, no indicativo, no presente, eu falo eu quero e eu requeiro, não é verbo derivado. Para ser verbo derivado, tem de ter a mesma terminação aí. Para que fosse derivado, o verbo requerer fosse derivado do verbo querer, tinha que ser eu requero. E não é eu requero, é eu requeiro. Então, não é verbo derivado, nós temos que conjugar normalmente. Então, já de requerer, então, se nós requerêssemos. Não é isso? Nada de requiséssemos porque ele não é verbo derivado. Então aqui está errado e é o que pede a questão, aquela que está em desacordo com a norma padrão. Memorize o verbo requerer. Então, se requerêssemos, nada de requiséssemos porque ele não é derivado do verbo querer. Considere o parágrafo final do texto. Vamos ver o que fala primeiro. Se essa frase, mantendo-se o sentido original, for construída substituindo-se a conjunção mas por uma forma equivalente subordinada, o resultado adequado é. Aí você já vem aqui e põe. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, não é isso? Aí vamos ver aqui na alternativa A, mas, porém. Aí você já acertou? Não, como diria o Faustão, errou! Por que você errou? Porque aqui nós precisamos de uma forma equivalente à subordinada. Então, uma que vai indicar uma oposição.
uma ressalva lá nas subordinadas, qual é? Precisamos de ver. Então, já venho e descarto a alternativa A, por quê? Porém, aqui é uma coordenada e eu preciso de uma subordinada. Vai ler um enunciado longo? Olhos de Lins. Você pode até achar que é coisa de criança. Vamos ler aqui, ó. Mas o jogo aqui está expressando uma oposição. É coisa de criança, você está indo em uma direção. Aí depois vem aqui em outra. Então, já descartei a primeira. Embora você possa até achar que é coisa de criança. O jogo em que cada um leva o próprio balde simula as tarefas a bordo de um navio é instrutivo e divertido para todas as idades. Olha o embora aqui. Embora que nós já estudamos ainda há pouco, ele é uma conjunção concessiva, que é uma ideia oposta à da oração principal, mas não impede de acontecer. Então, embora você possa até achar que é coisa de criança, o jogo em que cada um leva o próprio balde e simula as tarefas de um navio é instrutivo e divertido para todas as idades. Então, expressa uma ideia oposta, está indicando a ideia de oposição a outra. E oposição está relacionado ao mas. Então, é aquilo que acabei de explicar. Você saber a diferença de uma concessiva, qual que é a diferença de concessão para oposição? Que a concessão é uma ideia oposta da oração principal, não impede de acontecer. Embora estivesse doente, foi à festa. Então, estar doente é oposto a ir à festa, mas mesmo assim ele foi. E agora, se for uma oposição, já é mais forte isso daí e vai acabar limitando. Estava doente, vamos colocar aqui, ó, ou então foi à festa, mas estava doente. Então é uma ideia oposta. Já a concessão é oposta e não impede de acontecer. Então a alternativa B está correta. Talvez você até ache que é coisa de criança, o jogo pode ser tanto conclusão, pode expressar uma ideia de conclusão, ou explicação, não vai expressar uma ideia de oposição. E aqui nós ainda temos o quê? Que aqui é uma coordenada, e lá no enunciado fala o quê? Subordinada. Admitamos que você aqui também é uma ideia de subordinação. Ok, é uma subordinada, então pode ser que seja? Sim. Admitamos que você até acha que é coisa de criança, em que cada um leva o próprio balde e simula as tarefas. Eu admito o quê? Então aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada substantiva. Se é uma oração subordinada substantiva, ela não vai expressar uma ideia de oposição. Caso aqui, caso expressa uma ideia de condição e não de oposição. Então dá para ir resolvendo. Mas se tiver dúvida, volte, vá aos comentários também, questão de nível médio. De acordo com as exigências escriturário BB SES Gran Rio, vamos ver? Da norma padrão da língua portuguesa, o verbo destacado está correto. Tem verbo, você já sabe, circula. Tem o se, circula também, interrogação em cima. E aqui só tem se. Aí ficou mais fácil, você já sabe. Se for um verbo transitivo direto mais o se, aí vou colocar aqui, o verbo transitivo direto mais o se, aí o verbo vai concordar com o sujeito, que vem depois do se. Vamos ver? No mundo moderno, conferem-se às metrópoles importante papel. E agora, hein? Será que está correto? Confere-se. E nesse caso, é verbo transitivo direto ou não é? Não sei, vamos deixar? De repente, a gente acha um mais fácil. Ele classificou o quê? As 50 maiores cidades. As 50 maiores cidades, sujeito no plural. Com verbo transitivo direto, você já sabe, o verbo precisa de ir para o plural. Classificaram-se as 50, então já descartei. Há quase 200 anos eles atribuem o quê? Mas aqui você precisa de tentar identificar se aparecer crase, é o que aparece aqui nas duas, veremos daqui a pouco. Ele realiza o quê? Negócios. Se ele realiza negócios, verbo transitivo direto.
O se, olha aqui, sujeito no plural, o verbo precisa de estar no plural. Então, o correto seria o quê? Realizam-se negócios. Em todos os estudos, ele considera o quê? As cidades. Verbo transitivo direto, sujeito no plural, o verbo precisa de estar no plural. Consideram-se é o correto. Então, já vim aqui, só restaram duas, A ou C, é o que nós precisamos de ver. Então, vou apagar aqui para que não fique tão embolado. Você já aprendeu, já memorizou a metodologia de circular e perguntar, ok? Então, vamos ver aqui. No mundo moderno, conferem-se às grandes metrópoles importante papel. Esse importante papel aqui, agora nós já precisamos de identificar o verbo. Ele confere o que a alguma coisa. Verbo transitivo direto. Então, vamos colocar maior aqui. Verbo transitivo direto e indireto. Ele confere o que? Importante papel. Importante papel, objeto direto. Essa questão já é um pouquinho mais difícil. E confere importante papel a quem? A que? Às grandes cidades. Então, o que importa é você identificar o objeto direto. Então, apareceu verbo transitivo direto e indireto, ou verbo transitivo direto pela primeira vez, está aparecendo o verbo transitivo direto e indireto. Ou verbo transitivo direto e indireto, mais o se, aí o verbo concorda com o sujeito. Agora, qual que é o sujeito aqui? Conferem-se às grandes metrópoles importante papel, objeto direto. Então, esse objeto direto para esse verbo aqui, ele vai virar o sujeito na voz ativa. Por exemplo, eu falaria o quê? Importante papel é conferido. Olha aqui para você ver. Então, o correto aqui seria o quê? Confere-se, vamos simplificar? Confere-se importante papel. Importante papel é conferido na hora que eu coloco na voz passiva analítica. Viu como é importante? Se você observar aqui, apareceu logo na sequência que está no plural. Ainda há pouco falou se tem verbo transitivo direto e indireto, ou verbo transitivo direto, mais o se, o verbo concorda com o sujeito. Sim, mas aqui não é o sujeito. Compreendeu? O sujeito é o quê? Importante papel que está depois. O examinador, você pode ver, escriturário do Banco do Brasil, esses concursos muito concorridos, nacionais, o nível de cobrança deles é muito maior. Então, a alternativa A está errada. Por que a C está correta, então? Há quase 200 anos, atribuem-se às cidades. Vamos ver aqui, deixa eu apagar aqui de novo. Eles atribuem o quê? Verbo transitivo direto. Mas será que nesse contexto ele é VTD? Não. Ele é VTDI. Há quase 200 anos, vamos riscar isso aqui. Vamos tirar para ficar mais fácil. Atribui a quê? Vamos colocar aqui. A quê? Às cidades, as cidades. Vamos deixar só as cidades. Quando aparece preposição, a crase não é a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. Então, se aparece crase é porque apareceu preposição. Se aparece preposição, você já sabe, é um objeto indireto. Aí nós temos, neste caso, também um verbo transitivo indireto. Agora, ele atribuiu às cidades o quê? A responsabilidade de motor propulsor do desenvolvimento e a condição 1 mais 1 aqui, 2, não é isso? Então, aqui nós temos um sujeito paciente no plural. Extremamente difícil essa questão, porque você está vindo habituado, deu para eliminar algumas, mas aqui você viu que antes eu tinha colocado verbo transitivo direto, depois eu vim e mudei para verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque o mesmo verbo, em contextos diferentes, ele pode ser verbo intransitivo, verbo transitivo direto e indireto. Muita atenção. Então, vamos simplificar a alternativa C? Vamos colocar aqui, atribuem-se.
Vamos ver lá, o desenvolvimento e a condição eu simplifico porque fica mais fácil. Esses adjuntos adnominais ali, eles podem ser retirados, são os termos acessórios. Atribuem-se o desenvolvimento e o que aparece lá? E a condição. Então já ficou mais fácil aqui de resolver. O desenvolvimento e a condição plural, não é isso? Sujeito paciente. Então o verbo precisa de estar no plural. Vamos colocar na voz passiva analítica? O desenvolvimento e a condição são atribuídas. Sempre que der são aqui do verbo auxiliar, vai para o plural. Então, por isso que a alternativa C está correta. O pronome destacado, escriturar e beber. Aí você já sabe, questão mais difícil. Eu quero que pare o vídeo e resolva, já vá aos comentários e deixe qual é a alternativa correta. Queria que estivéssemos aqui ao vivo para eu ver o que vocês estavam respondendo. Então, já que você parou e resolveu, vamos ver se você gabaritou. O pronome destacado foi utilizado na posição correta, segundo as exigências da norma padrão. Isso daqui é colocação pronominal. Falou em colocação pronominal, você tem que se lembrar de próclise. O pronome vem antes do verbo. Espera aí que ficou ruim. O mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. Mesóclise é fácil, somente quando tiver verbo no futuro do presente, futuro do pretérito e que não houver casos de próclise. E ênclise, o pronome vem depois do verbo. PPMM é de. Aí você vai compreender o quê? O que as bancas mais cobram os casos de próclise. Aí você sabe, se já tiver um advérbio, ele vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele. Se já tiver uma oração subordinada, aí você já sabe, também atrairá o pronome para perto dele. Se tiver um pronome relativo, que as bancas gostam muito também de cobrar, vai atrair. E se tiver também palavras de sentido negativo, palavras negativas, também atrairá o pronome para perto dele. Aqui estão os casos mais cobrados. Existem outros, sim. Eu sempre falo do Enéas 4P. Vamos colocar aqui, ó. Enéas 4P. Memorize isso aqui para casos de próclise. Então, são as expressões em se tratando. Então, quando aparecer em se tratando, em mais verbo no gerúndio, aí você já sabe. Terá caso de próclise. Olha lá, em se tratando de português. Palavras de sentido negativo, aqui, frases exclamativas, que Deus o abençoe. E aqui vem o que elas mais cobram, os advérbios e as orações subordinadas. Enéas 4P, pegue seu caderno, anote aí mesmo. E o 4P é o que? São os pronomes, então vão aparecer, lá em cima já falei, o pronome relativo, depois os pronomes indefinidos, casos de próclise também. Depois os pronomes demonstrativos, este, aquele, aquilo, isso. E depois vem os pronomes interrogativos. Quem me viu, por exemplo. Isso daqui é o Enéas 4P. O Enéas falava só 4 palavras que se candidatou a presidente da República. Memorize o Enéas 4P, vai ajudar bastante. E agora, após a explicação, você continua com a mesma alternativa que você tinha marcado antes? É isso que a gente precisa de ver e vamos ver agora. Quando as carreiras tradicionais saturam-se, os futuros profissionais têm este se. Então aqui, primeira coisa, tem colocação pronominal, circule o pronome oblíquo átono e já identifique o verbo. Então aqui nós temos um caso de ênclise, não é isso? Quando o pronome vem depois do verbo. Será que está correto aqui? Tem palavra atrativa aqui anteriormente? Tem, olha aqui. Quando, não é isso? Quando é o quê? Oração subordinada adverbial temporal. Adverbial temporal. Correto? Então aqui você já sabe. Se tem as orações, olha aqui o Enéas, olha o S aqui das subordinadas, então atrai o pronome para perto dela. É interessante porque a SES Gran Rio aqui, ela foge um pouquinho do padrão adotado pelas bancas. Por exemplo, a VUNESP já vem aqui pertinho mesmo, e aqui não.
Muito interessante, não importa se veio antes do verbo, quando não precisa de vir aqui antes do Satura ou não. Ele vindo antes, não importa a colocação dele. E você é obrigado a usar o caso de próclise, ou seja, o correto seria o pronome vir antes dele. Caso, se, isso daqui é o quê? Também uma oração subordinada. Subordinada ao quê? Vamos ver se você está se lembrando. Caso, se ele for à festa, eu, alguma coisa. Então, o se é o quê? Uma condição. Se é subordinada, tem de vir para antes do verbo. Por isso que você tem que treinar, se inscrever no canal, porque aqui nós vamos estudar todo o edital com questões da SES Gran Rio. Você tem que conhecer a banca. Então, caso, aí o pronome tem de vir para antes do verbo, porque nós temos a oração subordinada. As empresas têm mantido. Gente, isso aqui também, pegue o seu caderninho aí e já anota aí. Isso daqui é o quê? Uma locução verbal, não é isso? Verbo auxiliar mais verbo principal no particípio. Aqui ficou bem fácil. Se tem verbo no particípio, você já sabe. O pronome oblíquo átono não pode vir depois dele. Então, poderia ser o quê? Tem-se mantido. Não pode vir depois do verbo no particípio. Ah, mestre, mas se eu tiver uma locução verbal com o verbo principal no... Esse verbo aqui, ele está no infinitivo, quando termina em ar, e ir. Então, locução verbal, verbo auxiliar mais verbo no infinitivo. Ou no gerúndio, tanto faz, aqui é a mesma regra para os dois, ou no gerúndio pode vir antes ou depois. Então, aqui está correto, porque poderia ser devem se esforçar ou devem esforçar-se. Memorizou? Particípio não pode, infinitivo gerúndio pode tudo. Simples assim. Então, a alternativa D que está correta. E a próxima aqui já ficou verbo, pronome oblíquo, e aqui eu tenho o quê? Não, nunca, jamais são palavras negativas. Olha o N de Enéas 4P. Você já tinha ouvido falar em Enéas 4P? Porque tudo isso mentaliza, você memoriza, né? Ele só falava assim durante a propaganda eleitoral dele, que era muito rápido. Meu nome é Enéas. Ele só falava 4 palavras, por isso Enéas 4P. Olha aqui, o N de Enéas, aí você já vem e descarta. Se tem o pronome oblíquo átono, tem que vir perto dele e antes do verbo. Então, gostou da nossa aula de hoje? Inscreva-se neste canal agora mesmo. Em breve, iniciarei a nossa série Edital Total para a Caixa. Um abraço!